Irmãos, nesse mês nós temos tido a oportunidade de falarmos sobre esse tema, espiritualmente saudáveis. Esse mês é o mês de setembro, onde a gente traz a nossa vivência de uma maneira mais intensa, um assunto muito importante. E aí a gente coloca até uma cor nesse mês para poder simbolizar isso, né? Que é o mês de setembro. Qual é a cor do mês? Amarelo. E a gente então tem trabalhado, pode colocar a mensagem, irmão Celso, acerca de espiritualmente saudáveis. Atualmente a gente vive uma realidade muito corrida, uma rotina muito corrida e uma mudança de cultura totalmente acelerada. Eu tenho certeza, que você que tem aí pelo menos uns 50 anos, vive hoje uma realidade que há 30 anos atrás, quando você tinha os seus 20, você jamais imaginava viver. Os dias são muito mais corridos, não são? Não são muito mais intensos? A gente trabalha e as 24 horas do dia parece que já não fazem mais sentido para a gente. Já não dá para fazer tudo que a gente deveria fazer dentro de um período tão pequeno. Sendo que há 30 anos atrás, esse período dava para a gente trabalhar, dava para a gente estudar, dava para a gente levar o filho no parque, dava para a gente brincar, dava para a gente se divertir e fazer um montão de coisa. Dava para a gente se comunicar com um montão de gente. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem as mesmas 24 horas, temos a tecnologia ao nosso favor, ao nosso lado, que agora a gente pega o WhatsApp aqui e manda uma mensagem para a pessoa lá no Japão, e a pessoa responde agora. A gente faz videochamadas. Eu lembro que uma vez, assim que conheci Laís, a gente fez 11 anos de casado, agora no dia 13, né? Então já tem um tempinho. Há mais ou menos 11 anos atrás, e a minha sogra, eu lembro um caso, um fato, né? Que ela viu uma pessoa com um celular de flip. Olha só, hoje em dia é ridículo usar um celular de flip, né? Ninguém quer um celular de flip. Não, tem um celular de flip? Não quero. Mas antigamente, logo que saiu aquele celular de flip, aquele celularzinho que abre assim, né? Celularzinho que abre, você bota igual dos filmes americanos, né? O pessoal, tá vendo? É tão antigo que nem flip o pessoal conhece. Era a onda, né? E a minha sogra falou com o meu sogro assim: olha, eu quero um celular desse, eu gostei de um celular desse. Aí ele falou assim: eu só vou comprar um celular desse, investir um dinheiro assim num celular desse, quando eu puder, no celular, olhar aqui e conversar contigo por vídeo, como se a gente tivesse frente a frente. Isso há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. E aí todo mundo riu e tipo assim, isso é uma realidade que pode acontecer, mas num futuro bem distante. Naquela época estava no ápice do MSN, que aí tinha um webcam, né? Você, pai, que já botou muito seu filho para dormir, né? Sai do computador e tal, né? Deixar o computador na sala, porque senão a criança ficava no quarto o tempo inteiro. E aí tinha aquela famosa história da internet de escada, que todo mundo falava: não, usa na madrugada que não gasta. Aí quando chegava a conta, R$ 800 de telefone, não era isso? E a gente viveu essa transição toda. A gente viveu essa cultura toda. E essa cultura gerou em nós também uma transformação na forma em que nós nos relacionamos com o outro, ou seja, no que diz respeito à comunicação, à velocidade desse processo, mas principalmente também a forma com que nós nos comunicamos com nós mesmos. E toda essa tecnologia, toda essa evolução, toda essa agilidade, toda essa correria do dia a dia faz com que a gente caia num mal muito grande e que acontece com muita gente. O momento em que a gente se percebe, no momento que a gente se encontra totalmente confuso com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas sensações e com uma infinidade de outras coisas. E aí vem aquele termo, né, que o pessoal coloca, que é aquela doença do século, aquele mal do século, que é algo que realmente tem se difundido muito, infelizmente, que é a depressão. São pessoas que hoje já não conseguem entender a si próprias. São pessoas que hoje não conseguem lidar com os seus próprios sentimentos. Geram-se confusões. As nossas crianças hoje, elas nascem não só num contexto de relação entre pai e filho, mas é muito mais fácil hoje a gente pegar um celular, botar na frente do nosso filho, e ali a gente faz uma infinidade de outras coisas, enquanto meu filho está se relacionando com um celular.
e aí eu vou crescer, a minha criança vai crescer tendo uma relação totalmente diferente daquilo para que ela foi programada para se fazer. E a gente entra num problema muito grande. Deus nos fez com uma proposta, da gente se relacionar. Deus nos fez com a capacidade de sentir. Deus nos fez com a capacidade de pensar. E aquilo que faz Ele ser Deus e como um ser pessoal, Ele nos deu. A palavra dele no Evangelho de João, capítulo 4, diz para a gente que Deus ele é Espírito, não é isso? Mas lá em Gênesis diz para a gente também que Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. A capacidade que nós temos de interagir, de nos relacionarmos, de pensarmos, é aquilo que nós somos parecidos com Deus. Mas o nosso dia a dia nos separou desse processo. E a gente vive ainda assim, mesmo com uma instabilidade tão grande de sentimentos, no meio de pessoas que parecem ser tão profissionais naquilo. Às vezes a gente vê alguém triste e chega para a pessoa e fala: mas por que você está triste? Ah, eu estou triste porque, na verdade, nem sei. Simplesmente hoje eu acordei triste. E aí muitos vêm e falam: mas você está triste por quê? Você tem carro, você tem casa, você tem família, você tem isso e você tem aquilo. E olha para tudo isso que você conquistou. E olha tudo isso que está à sua disposição. E a gente faz isso às vezes pensando assim: eu estou deixando a pessoa muito bem. Mas por dentro a pessoa está falando: realmente, né? Eu sou tão ruim que eu estou triste, mesmo tendo tudo, ou muito mais do que outros. A gente vive num momento onde todo mundo é profissional do sentimento, mas quando na verdade muitos poucos sabem lidar com ele. A gente está vivendo uma cultura acelerada, mas não adaptada à nossa própria realidade. O que está acontecendo é que nós estamos a cada dia mais sabendo lidar menos com nós mesmos. E isso é algo muito ruim para a gente. Deus não nos fez para viver essa realidade. Deus não nos fez para viver desassociados daquilo que Ele programou e daquilo que Ele criou para a gente. E o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre esse assunto. Espiritualmente saudável. Às vezes andam muito do nosso lado, fisicamente bem, mas internamente doentes, machucados, tristes. E é um momento para a gente falar sobre isso. Sendo espiritualmente saudáveis, vivendo um conceito e uma realidade da valorização dos bons sentimentos. E é acerca disso que a gente vai falar hoje, acerca disso que a gente vai refletir sobre a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, e é muito importante, né, trazer Bíblia para a igreja, traga a sua Bíblia, e não só abra a sua Bíblia na hora que a gente pede aí para abrir a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta durante o período da mensagem, que é algo também muito importante e muito bom para a gente fazer. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 12, diz assim para a gente: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Muito importante esse final. Foi arrebatado e foi aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé,
condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Glória a Deus pela sua palavra. Qual é o ponto central do texto que a gente acabou de ler? Uma coisa é evidenciada a todo momento no texto que a gente acabou de ler. E vamos lá, vamos interagir. Qual é a palavra? Fé. Mas Juan, o que tem a ver fé em relação a valorizar bons sentimentos? Sobre a fé e sobre a análise de sentimentos, principalmente de sentimentos, eu consigo entender uma coisa muito importante e determinante para a nossa vida. Quando a gente valoriza não sentimentos bons, mas sentimentos ruins, eles nos paralisam. Opa, foi demais. Os sentimentos ruins nos paralisam, enquanto os sentimentos bons nos fazem avançar. Que relação tem a fé com o sentimento? Quem aqui gostaria de viver uma vida muito triste? Não tem ninguém dormindo, tá vendo? Porque normalmente quando a gente manda essa, alguém faz assim e abaixa rápido. Graças a Deus, está todo mundo acordado. Mas quem aqui gostaria de ter um sentimento sempre muito alegre, muito feliz, muito vibrante, muito para frente? Quem aí levanta a mão? Eu sou o primeiro a querer viver esses sentimentos. Mas imagina uma pessoa que está triste e você chega para ela e fala: olha, fica feliz. E a pessoa fala: como que eu não pensei nisso antes? Se eu estou triste e não quero mais ficar triste, basta ficar feliz. E eu paro para pensar, na verdade, de onde provém essa chama que gera um sentimento positivo, um sentimento de valorização, um sentimento de alegria. De onde surge esse sentimento que a gente busca tanto viver e que nem sempre a gente vive? Porque a vida é assim, né? Tem dia que a gente acorda e o negócio parece que não está legal, não é isso? Parece que o tempo está meio nublado. Mas tem dia que a gente acorda vibrante. Tem dia que a gente acorda e fala: hoje vai ser o dia. De onde vem a base desse sentimento? De onde vem o start inicial do sentimento que a gente tanto busca? Mas sobre essa mensagem, sentimentos ruins nos paralisam, enquanto sentimentos bons nos fazem avançar. Ela vai diretamente ao encontro do nosso tema de hoje, valorizando bons sentimentos. A gente costuma ver pessoas que às vezes apresentam um sentimento muito negativo e, ao invés de olharem para um sentimento positivo ou tentarem trocar esse momento, se colocam ainda mais para baixo, se colocam ainda mais mal e pior do que o momento que se encontra. Então, o primeiro ponto que a fé estabelece para a gente acerca de sentimentos, e o contexto virá no próximo slide, é que valorizar sentimentos negativos nos paralisam. Valorizar sentimentos positivos nos fazem avançar. Nós tivemos no Resetim da semana passada, inclusive ontem, nós não tivemos Resetim por causa do apagão que aconteceu, né? Aqui na região toda. Então, por segurança, a gente preferiu todo mundo ficar em casa mesmo, conversando, porque não ia ter internet, não ia ter TV, não ia ter nada, né? A gente fazia aquele momento de interação. Mas a gente trouxe, e a gente tem falado sobre sentimentos também no Resetim, e a gente trouxe um quebra-cabeça. E a gente colocou ali vários sentimentos e o que a ação sobre um sentimento poderia tornar. Por exemplo, um sentimento de alegria. Quando a gente se sente alegre, a gente se sente motivado, com vontade de fazer as coisas, e as coisas consequentemente acontecem. Quando agora há em mim um sentimento de desmotivação, você não tem vontade nem de sair de casa,
você não se anima para nada, você não tem vontade de fazer, você não tem vontade de ver as coisas acontecerem. E nesse quebra-cabeça que a gente montou, a gente destacou de uma forma muito clara como os sentimentos negativos realmente nos paralisam e nos prendem, nos evitam e nos mantém no lugar de uma maneira que destrói a nossa vida. Valorizar sentimentos ruins fará com que a sua vida continue parada onde ela está, enquanto valorizar sentimentos bons o fará avançar. E os sentimentos bons surgem de onde? Como que a gente consegue chegar à felicidade? E aqui a gente vai falar hoje uma maneira de alcançar a alegria, a felicidade. Desfrute e valorize de sentimentos bons. Mas como que a gente consegue frutificar esses bons sentimentos? E a palavra de Deus em Hebreus coloca isso para a gente de uma forma muito direta e muito perfeita, a partir da fé. E sobre a fé, o negócio é indireto. E sobre a fé, alguns pontos importantes a gente pode destacar. Observa que no texto que a gente leu, no versículo 6, o primeiro ponto é muito importante e ele faz um link com o versículo 5. Versículo 6 diz assim para a gente, ó, sem fé é impossível. Então gera aí uma parede no processo de agradar a Deus. E desagradar a Deus é algo que não é bom para a nossa realidade. Desagradar a Deus e não viver sobre aquilo que Ele projetou para nós é algo negativo para a minha e para a sua vida. Não agradar a Deus e estar distante dEle faz com que a gente viva os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. A gente fala, mas isso é maravilhoso, isso é muito bom. Não, porque o coração do homem é enganoso. Mas a palavra de Deus ainda em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz para a gente que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. A fé, ela é a base, ela é o alicerce que me faz entender que o processo de agradar a Deus está nela. E olha no versículo 5, que coisa importante que traz para a gente. Versículo 5, lá no finalzinho, falando sobre Enoque, a pessoa que foi arrebatada e não experimentou a morte. Visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado. Ele foi aprovado, Enoque, aquele que foi arrebatado e que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado por qual motivo? Por que ele não experimentou a morte? Porque agradou a Deus. A fé nos faz agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto menos fé nós temos, mais nós distanciamos da confiança em Deus. Aí a gente pergunta, mas o mal do mundo, esse sentimento assim, essa falta de amor e tudo isso que a gente está vivendo, esse não saber lidar com os sentimentos, tem alguma associação com Deus? Tem alguma associação com Cristo? Há alguns dias atrás eu ouvi uma entrevista de um pastor que ele foi questionado por uma cantora, falando assim, pastor, eu tenho uma dúvida em relação a um texto muito conhecido pelos cristãos, que é amarás, o mandamento, né? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. A minha dúvida vai no sentido de, e se a pessoa quer ser amada de uma maneira diferente daquela que você se ama? Como por exemplo, eu me amo e consequentemente eu faço isso para mim. E se aquela pessoa não quiser que eu faça isso para ela? E ela coloca como se esse texto, na verdade, não tivesse mais uma aplicação sobre a nossa realidade hoje. E aí o pastor respondeu, né? Falou sobre alguns pontos, mas eu resumiria a resposta para ela de uma maneira. O mandamento inicial foi: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas no Evangelho de João vem um texto que diz assim para a gente: e um novo mandamento eu vos dou, que você ame o seu próximo como eu, Cristo, amei a vocês e a igreja. Mas, muito bem, agora eu não sou mais parâmetro de amor para o outro, agora é Cristo.
E qual o parâmetro de amor de Cristo em relação à humanidade? Um só: dar a sua vida por ela. O nosso padrão de amor agora não está mais com base naquilo que eu entendo acerca de amor, mas o meu padrão de amor agora está em Cristo, aquele que morreu por mim e por você. E esse mesmo Cristo, mesmo o Evangelho de João, como fala muito sobre ele, diz que ele é amor. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, menos nós conhecemos acerca do amor. Quanto mais nós nos afastamos de Deus e quanto menos fé nós temos nele, menos nós o agradamos. E consequentemente menos o conhecemos. E consequentemente menos amor desfrutamos. Qual é o mal do mundo hoje? Talvez seja falta de Deus. E talvez seja por isso que eu e você, a gente ainda está aqui, que é para comunicar um pouco mais acerca desse amor. Mas não para aí. Sobre a fé, então, a palavra de Deus me dá alguns pontos importantes. Eu gostaria de destacar 3 pontos importantes para você. O primeiro é o seguinte: com base na fé, eu entendo que ela é algo que me faz ter a certeza de algo que eu não vejo ainda. A fé é como se fosse um tiro no escuro. Fala, eu confio, mas sem ver. Aí você fala, mas que relação ainda tem a ver isso com sentimento? Fique tranquilo, a gente vai chegar lá. A fé, então, ela é a certeza de algo que a gente não vê, mas ela é essencial para a minha e para a sua vida. Eu talvez já tenha comentado dessa ilustração aqui com os adolescentes, eu já falei com certeza, mas eu vou repeti-la aqui agora. Houve um estudo, dizem que houve um estudo, que alguns cientistas queriam saber acerca do medo, desse sentimento de medo, da frustração, de um sentimento que paralisasse as pessoas. E normalmente quando a gente tem medo, a gente faz o que mesmo? A gente para, não é isso? A gente não avança. Sentimento de medo normalmente nos paralisa. E aí então os cientistas fizeram o seguinte: pegaram 3 crianças e colocaram diante de um túnel, e um túnel bem grande, e que você olhava para dentro do túnel e tudo que você via ali dentro do túnel era escuridão, ou seja, você não conseguia ver do outro lado. E então os cientistas botaram a primeira criança e falaram: você vai fazer o seguinte, o seu trabalho é muito simples, você vai sair daqui e vai atravessar esse túnel até chegar do outro lado. E a primeira criança então confiou e falou: eu vou atravessar, é simples, é só caminhar até o final. E ela caminhou e caminhou e caminhou, até que chegou um ponto em que o medo dela foi tão grande que ela parou, teve um medo muito intenso e retornou de novo lá para o início do túnel. E os cientistas vieram e falaram: mas por que você não concluiu? Porque o medo me travou, eu não tive condições de avançar, tentei, mas não tive como. Eles falaram: tudo bem, vamos para a segunda criança então. E pegaram a segunda criança e falaram: o processo é o mesmo, você tem que caminhar do início ao fim do túnel. E aquela criança muito confiante, já vendo a outra que não foi, fala: agora eu vou avançar, eu vou atravessar esse túnel. E ela entra no túnel, e ela caminha e passa da posição onde aquela primeira criança foi. Só que ainda chega no momento, o mesmo medo toma conta dela, o mesmo medo paralisa ela, e ela retorna correndo para o início do túnel. E os cientistas mais uma vez perguntam: o que aconteceu? Olha, foi o medo de novo que me travou, o medo me paralisou. E aí chegaram então para a terceira criança, falaram: olha, você vai fazer o mesmo processo. E aquela criança foi, e caminhou, e os cientistas falaram: normalmente as crianças voltavam em tantos minutos, essa já passou esses minutos e ela continua lá dentro do túnel. E quando do outro lado alguém deu a notícia: olha, ela atravessou, ela chegou aqui do outro lado. E os cientistas vibraram: poxa, conseguimos, a criança teve coragem e conseguiu ir. E correram até a criança e perguntaram: então vamos analisá-la, qual foi o destaque dela em comparação às outras para fazer com que ela chegasse até o final. E chegaram para ela e perguntaram: o que aconteceu? Você não sentiu medo? Aí ela: pelo contrário, eu senti um medo enorme, senti um medo absurdamente grande. Ué, mas como que você conseguiu ainda assim atravessar o túnel? Ela: foi porque antes de entrar no túnel, o meu pai falou: vai ser perigoso, vai dar medo, talvez esteja frio,
você vai se sentir sozinho, mas fique tranquilo, porque papai vai estar do outro lado te esperando. O medo não paralisou aquela criança, apesar de existir, porque ela sabia que do outro lado estava o pai dela aguardando ela. Quando ela entra no túnel, e o túnel era muito grande, muito extenso, ela não conseguia ver o pai, mas a certeza de que o pai não falharia fez ela caminhar. Ontem aconteceu algo muito legal. A gente chegou em casa e eu fui me trocar, para tomar um banho, me trocar para poder vir para o Resetim. E naquele momento que eu estava ali em casa, eu estava num quarto, Laís estava na cozinha e Gaia na sala, brincando com algumas coisas no tapete. E simplesmente a luz acabou. Ou seja, imediatamente ficou um breu absurdamente grande e Gaia sozinha no tapete da sala. Na hora que acabou, e vocês devem saber, a primeira reação de pai é fazer o quê? Antes de qualquer coisa, correr para ver a criança, né? E quando acabou a luz, eu escutei quando ela falou lá na sala: calma, não tem medo, papai ajuda. E isso veio, e eu fiquei extremamente emocionado e todo bobo na hora, né? Com certeza, né? E isso veio de uma constância de que sempre quando ela tem medo, eu explico a ela: filha, o medo é normal, papai também tem medo. A gente vai viver com medo de um montão de coisa, mas fica tranquilo que você não está sozinha, papai segura. A gente viajou agora, né? E a gente ficou com medo, que a primeira viagem dela de avião, ela tinha 5 meses. Então, lá a gente botou ela para mamar e ela subiu bem e foi tranquilo. E agora a gente viajou para um pouquinho mais longe, e ela já entende muitas coisas, né? Eu falei, ela vai ficar com medo, ela tem um medo absurdo de elevador. Eu falei, imagina a decolagem do avião, né? E a gente ficou com medo, né? E aí, eu sentei do lado dela, segurei ela e falei, olha, calma, vai dar medo, vai dar um frio na barriga, mas fica tranquila, porque papai segura. E ela associou isso. E ontem à noite, quando ficou o breu, quando ficou escuro, mesmo sem me ver, ela sabia que eu ia ajudar ela. Fiquei todo bobo. Vou contar isso agora em todos os lugares que eu for, né? Fiquei muito legal. Mas isso mostra como que a fé faz a gente vencer o medo. Juan, você caminhou até agora em falar em fé e com esse paralelo em sentimento. Qual a relação que tem? A gente chegou no primeiro ponto. Para a gente afastar sentimentos negativos da gente, para a gente não valorizar sentimentos negativos, a fé é o alicerce principal para que isso aconteça. Porque mesmo que você passe por medo, a sua segurança de que o nosso Pai está no final do túnel, ela vai fazer você avançar. Mas agora, quando a gente não tem fé naquele, a gente para no meio. Por que eu vou passar por esse breu? Por que eu vou passar por esse sentimento ruim? Por que eu vou viver esse momento de tristeza se nada me espera do outro lado? A fé em Deus tira a gente da inércia. A fé em Deus faz a gente acreditar, mesmo que o medo se faça real na nossa vida. Ser crente, às vezes a gente pensa, né? Ser crente vai tornar a gente num super-herói. Eu não vou ter medo, eu não vou fazer nada. Pastor, então, né? Nem se fala, tal. Pelo contrário, eu acho que é um dos mais medrosos, né? Que a gente tem medo de tanta gente que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente convive. E como é importante para nós ter uns sentimentos bons. Na nossa vida, nós teremos medo. A gente vai passar por momentos escuros. Mas a fé em Deus me faz ter certeza que o meu Pai está no fim do túnel esperando a gente. A vida de crente não nos garante uma vida sem problemas. A gente botou isso daí no Resetim e fala direto. Não nos garante uma vida sem problemas, mas viver o Evangelho de Cristo nos garante uma vida leve. A palavra dele diz para a gente, né? Joga sobre mim o seu fardo, o seu peso, que eu carrego para você. Caminhar com Cristo é valorizar sentimentos bons. A fé, mesmo sendo a certeza daquilo que a gente não vê, me faz caminhar e me tira da inércia. Segundo ponto importante acerca da fé. Mais um ponto importante. A falta disso daqui, a falta de fé, faz a gente viver um mal também muito grande, que é quando a gente não vê. É igual a gente jovem, adolescente, quando a gente pensa na nossa vida profissional. Eu vou trabalhar em quê? Eu vou estudar em quê? A gente não está vendo nada, a gente está projetando tudo. A gente está criando tudo, vislumbrando tudo, mas sem olhar de forma concreta, nada. Isso gera na gente uma ansiedade muito grande. E
vou puxar aqui, como sou pastor de jovem, vou puxar para minha galera, né? Pais, fiquem próximos dos seus filhos no sentido de ajudá-los e de estar à disposição dele, porque eles já vivem uma pilha sem saber o que vai fazer direito, já vivem uma pilha sem saber o que eles vão optar por trabalhar, talvez para o resto da vida deles. É importante para nós, pais, estarmos, filho, a gente está do seu lado, a gente vai caminhar junto, mas de uma forma muito leve, porque jovem realmente vive numa panela de pressão, e a qualquer momento a gente acaba vazando uma pressão aí pela válvula de segurança, não é isso? Então, vamos pegar leve nesse sentido e nos colocar à disposição dos nossos filhos. A fé, então, é a certeza de algo que a gente não vê. A fé em Deus agrada a Ele porque mostra a nossa confiança nele. A fé em Deus nos faz agradar a Deus porque a gente declara com a nossa vida: Deus, eu creio no Senhor, mesmo que eu não te veja, mas eu sei que você está do meu lado. Mesmo que eu não te veja, eu sei que você está do outro lado do túnel. Outro ponto que a fé faz a gente pensar é: o fato de termos fé em Deus não nos tira a possibilidade de termos dias ou túneis escuros na nossa vida. A gente acabou de falar sobre isso. Às vezes a gente pensa: não, eu sou crente e vai dar tudo certo, não, sou crente e não vou sofrer, não, sou crente. E hoje a gente vive um evangelho muito simples, um evangelho muito fácil nesse sentido. Já escutou alguma vez alguma mensagem assim? Não, vem para Deus e acabou os problemas, vem para Deus e acabou as suas dores, acabaram as suas tristezas. Aquele que iniciou o evangelho, aquele que iniciou o reino, não tinha onde encostar a sua cabeça. Aquele que veio e que inaugurou o reino foi perseguido. Aquele que veio e que inaugurou o reino foi pregado numa cruz. E como nós queremos ser transformados em super-heróis a ponto de não passarmos também por dificuldades, mas ele é tão maravilhoso que ele deixa um registro bonito para a gente. Olha, filhos, no mundo vocês terão aflições, mas fica tranquilo, tenha bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. A fé me faz entender que mesmo que eu não veja, eu não estou sozinho. E a fé me faz acreditar que tudo que a gente vive aqui é passageiro. Só Deus é eterno, e a gente caminha para uma vida eterna com Ele. Então, meu irmão, dias tristes virão. Quando aquela bad bater, quando aquele sentimento negativo bater, pense no seguinte: eu tenho um Deus, e esse Deus não me deixa caminhar sozinho. Mesmo que você olhe para o lado e não veja ninguém, mesmo que você olhe para o lado e se encontre sozinho, Deus jamais nos deixará sozinho. E a fé, ela não caminha só no sentido do meu relacionamento com Deus. A fé, ela me faz desfrutar também de novos sentimentos em relação a Deus, mas principalmente a nós mesmos. Sabe por quê? E agora a gente fecha já seguindo para a conclusão. A gente abriu essa mensagem falando acerca de sentimentos e da valorização dos sentimentos. Chegamos ao entendimento que um sentimento que todo mundo deseja desfrutar é de alegria. E a gente entendeu que a base inicial para sentimentos bons é a fé em Deus, porque a fé o agrada, e a fé me faz entender que Deus, ele é real. E a palavra de Deus diz para a gente em Filipenses capítulo 4 algo muito importante e que se sintetiza mais ou menos dessa maneira: fé, a base principal de um sentimento bom, da valorização do sentimento bom, me leva a desfrutar de alegria. Aí você fala: mas por que você afirma isso com tanta certeza? Porque em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim pra gente: alegre-se sempre no Senhor. E mais uma vez eu digo para vocês: alegrem-se no Senhor. Tenham alegria em Deus, tenham Ele como a base da sua alegria e como a base do seu sentimento. Mas como que a gente consegue olhar para Deus e nos alegrarmos dele se não existe em nós o pilar principal, a fé?
A fé me faz entender que Deus é real, que Deus existe, que a minha relação com Ele é algo muito puro e muito próximo, e que Ele nos surpreende o tempo inteiro. Eu tenho um testemunho muito bonito para contar. Assim que eu voltei de viagem, eu fiz uma oração a Deus, pedindo algo a Ele. Falei: Deus, eu preciso disso, e eu sei que o Senhor ouve minha oração, e vou fazer igual Abacuque. Eu vou orar, e agora só vou esperar acontecer. Me mostra quando acontecer. E às vezes a gente ora anos para alguma coisa acontecer. Deus foi tão maravilhoso comigo, que isso aconteceu em 2 semanas. A resposta veio de uma forma imediata. E eu tenho muitas expectativas boas sobre a resposta que Deus me deu. Esse mesmo Deus que fez milagres lá atrás, esse mesmo Deus que transformou, esse mesmo Deus que se preocupou com a mulher adúltera quando seria apedrejada, e Ele a salvou, e disse para ela: agora você vai e muda de vida. Esse mesmo Deus, Ele é real, e Ele busca de nós um relacionamento, Ele busca de nós uma proximidade, e a proximidade nos faz um bem maravilhoso. Fé me faz acreditar em Deus, o Deus da Escritura, o Deus da Palavra, que me dá a possibilidade de desfrutar da alegria. Alegre-se sempre no Senhor, e mais uma vez eu digo a vocês: alegre no Senhor, e sejam todos os desejos do seu coração, todas as suas ansiedades, todos os seus sentimentos conhecidos de Deus através das suas orações. Outro ponto importante para a gente conhecer a Deus e estabelecer um momento de fé, nos comunicarmos com Ele. E sabe qual é a consequência quando a gente tem fé em Deus e desfruta da alegria dele? Viver o ápice do sentimento, que é um dos sentimentos que eu mais gosto. Falhou. Viver a paz. Ainda em Filipenses diz assim pra gente, ó: e depois que você colocar tudo isso para Deus, falar das suas ansiedades, falar de tudo que está no seu coração, você vai conseguir desfrutar de uma paz, mas não uma paz qualquer, mas uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que as pessoas olham pra gente: como que pode o Juan estar feliz naquilo dali, no meio do que ele está vivendo? Eu estou feliz. Sabe por quê? Porque a minha felicidade não vem do que eu tenho ou que eu deixo de ter. A minha felicidade não vem daquilo que eu vivo ou deixo de viver. A minha felicidade não vem das minhas experiências, mas a minha felicidade vem que eu tenho fé em um Deus que é real, que morreu, que ressuscitou e que é poderoso e que está no nosso meio hoje. É esse Deus que é o pilar do sentimento de valorização máximo da nossa vida. Sentimento de alegria e sentimento de paz. Meu irmão, busque aumentar sempre a sua fé em Deus. Eu busco isso todo dia. Eu tenho esse compromisso todos os dias. Porque certamente, quanto mais nós buscamos Ele, mais a nossa fé ela é concreta. E quanto mais eu creio em Deus, mais eu creio que os dias podem ser escuros, que os túneis podem ser escuros, mas eu passo por ele mesmo com medo, porque eu sei do outro lado, o nosso Pai está aguardando a gente. Deus, nós te adoramos, Pai, te glorificamos e te exaltamos por esse momento que o Senhor nos permite, Pai, refletirmos sobre a sua mensagem, refletirmos, meu Pai, sobre aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. Eu te peço aqui, Pai, como teu filho e como ministro do teu evangelho, nos ensine, meu Pai, a valorizar sentimentos bons. Nos ensine, meu Pai, a valorizarmos sentimentos bons, meu Pai, e deixarmos de lado os sentimentos ruins. Infelizmente ou felizmente, eles acontecerão e transformarão a nossa vida de alguma maneira. Mas se mostre sempre, meu Pai, no fim do túnel. Nos túneis que a gente vai passar na nossa vida, meu Pai, por favor, Deus, fala no nosso ouvido e ao nosso coração. Fica tranquilo que eu estou do outro lado. E a sua palavra nos mostra isso o tempo inteiro.
Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que se existem corações aqui hoje, meu Pai, que estão valorizando sentimentos negativos, que haja hoje uma transformação de coração aqui, Deus, que haja uma transformação de sentimentos, que se em nome de Jesus, meu Pai, tiver alguém aqui com sentimento, meu Pai, que atrasa, meu Pai, que paralisa, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, com fé no Teu nome, Deus, e como Teu Filho eu te peço, meu Pai, gere novas alegrias, Deus. Nos faça sair daqui hoje, meu Pai, convictos, meu Pai, que nós somos transformados pelo Seu poder, Deus, e que a nossa fé no Senhor nos fará desfrutar de alegria e de paz, Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós sejamos, meu Pai, pessoas com os corações, meu Pai, livres e libertos, Deus. E eu creio no Senhor, Deus, a ponto de entender que nesse momento, meu Pai, está acontecendo libertações, que nesse momento, meu Pai, o Senhor está transformando corações, que nesse momento o Senhor está tirando uma tonelada, meu Pai, de sentimentos das nossas costas, e marque esse momento, Deus, como um momento inicial de uma nova vida, de um momento de alegria, de um momento de paz, de um momento de avanço, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, gere transformação, Pai, gere libertação, meu Pai, trabalhe em nosso coração, Deus. Nós cremos na Sua palavra, Deus, nós cremos no Teu amor, meu Pai, e nós declaramos que nós temos fé no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, cura, Deus, tudo aquilo que precisa de cura. Transforma, Deus, aquilo que precisa de transformação, Deus. Olha, Deus, as nossas lágrimas, Deus, e preencha talvez, Deus, o vazio do coração que a gente ainda possa ter. Que em nome de Jesus a gente viva sentimentos bons. Nos ajude, meu Pai, a nos distanciarmos de sentimentos ruins, de não valorizarmos sentimentos ruins, meu Pai, mas viver a alegria do Senhor, Pai, porque essa liberdade que nós temos custou muito caro, custou o Seu sangue derramado numa cruz. Em nome de Jesus, Pai, gere cura em nossos corações. Gere cura em nossos corações e transforma a nossa vida, Pai. Pela Tua misericórdia, nós oramos ao Senhor, Deus, agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém.